quer aprender essa pescaria legal e divertida? Vem com a gente, vem aqui aprender no Santa Fé Ensina. Essa é a nossa terceira aula do curso Pedagógico Baby. Para a nossa pescaria, então, nós vamos precisar do nosso feltro, nessas 3 tonalidades de azul, para dar essa impressão 3D que vocês estão vendo aqui de cima para baixo. Essa é a visão que vocês têm. Para isso, então, nós vamos precisar uma vez nesse feltro, uma vez nesse feltro aqui e uma vez nesse feltro. Agora, aí é que tá, tem um segredo para a gente conseguir fazer a montagem, tá? Sempre que vocês forem riscar o molde de vocês vão riscar o molde aqui, posicionar no feltro e vão recortar a parte externa sempre um pouquinho maior. Vejam só o risco da minha caneta aqui, ó. Ele está um pouquinho mais, ó, para fora do que o risco do molde, tá? Então, risquei aqui, cortei um pouquinho maior. As outras partes da nossa pescaria vão ser a mesma coisa. Eu risquei aqui, ó, esse é o meu molde, tá? Posicionei aqui, risquei com a caneta. A parte externa eu cortei um pouquinho maior para fora e a parte interna eu coloquei, ó, um pouquinho de feltro aqui para dentro, tá? Eu deixei um pouquinho. Por que que eu deixei assim? Para dar esse efeito aqui, ó. Nós vamos precisar da cola T6000, que tem a pontinha bem fininha, para depositar só um pouquinho de cola, para facilitar na hora da aplicação. Vejam só. Aqui, então, como eu cortei um pouquinho maior, eu vou posicionar aqui e vai sobrar feltro aqui nas laterais, não corre o risco de faltar aqui feltro para os lados, tá? Então, eu vou fazer esse mesmo processo nessa próxima etapa aqui. Cortei, risquei aqui o meu molde, cortei um pouco mais aqui para fora do risco e essa parte interna cortei um pouquinho para dentro. Mesma coisa com a T6000, vou vir aqui, ó. E vou posicionar essa parte aqui em cima, tá? Ficou assim, então. Feito isso, eu vou para a máquina de costura, passar a costura em volta de todas essas 3 camadas, tá? Ficou assim, então, a nossa costura. Ó, passei apenas uma costura reta, tá? Agora eu viro novamente a nossa pescaria e vamos para a parte da areia. A parte da areia também é a mesma coisa, tá? Eu cortei um pouquinho maior do que o nosso molde, tá? Aqui eu vou utilizar a cola T6000 também, tá? Nessa parte aqui, ó, essa daqui é o lado direito e esse daqui é o lado avesso. Então, eu vou depositar um pouquinho de cola aqui, nessa parte aqui da nossa areia, da pescaria, só para fixar aqui, para facilitar na hora da costura, tá? Ó. E vou posicionar essa parte aqui, ó, em cima desse molde da areia. Aqui, então, antes de ir para a máquina de costura, eu vou posicionar os elementos que vão compor a nossa pescaria. Aqui eu tenho 3 recortes de algas, ó, 3 vezes esse modelinho de alga e 3 vezes esse outro modelinho aqui de alga, tá? E eu vou posicionar antes de costurar. Vocês podem posicionar no lugar de sua preferência, tá? Não tem o lugar exato. Eu coloquei 2 em cada cantinho, escolhi uma de cada, para cada cantinho, ó. Prontinho. Agora sim, nós vamos para a máquina e eu vou
passar a costura reta aqui na máquina. Prontinho, já costurei aqui em volta da nossa areia. Já costurei também as pedrinhas que estão disponíveis para vocês, o molde lá no blog da Santa Fé. E agora nós vamos para a parte da conchinha. Para fazer a nossa conchinha, nós vamos precisar 2 vezes o molde da conchinha, um retalho do feltro da cor da nossa conchinha. Então aqui, para fazer a nossa concha, eu vou posicionar com a cola de silicone a conchinha no retalho de feltro e vou passar a costura reta aqui em volta de toda a minha conchinha, tá? Passei a costura reta em volta, eu vou fazer aqui o detalhe na máquina também, vai e vem, tá? Desse jeito aqui, para ficar com a marcação da conchinha. E ela vai ficar assim, ó. Passei a costura aqui em volta e depois fiz esse movimento de vai e volta e recortei todo o excesso que ficou aqui em volta do contorno da nossa conchinha. Desse jeito assim, eu vou posicionar aqui em cima da nossa pescaria. Você pode escolher o lugar, tá? Ó, vou posicionar aqui a parte de baixo. Vou fixar com a cola de silicone aqui e vou passar a costura reta aqui em volta. Passei a costura então na máquina aqui em volta da nossa conchinha e agora eu vou posicionar a tampinha da nossa conchinha e passar a costura reta aqui na máquina. Prontinho, então, a nossa conchinha ficou assim. E agora eu vou posicionar uma pérola. Aqui eu vou colar a meia pérola, mas você pode fazer com a pérola fixada, tá? Costurada para segurança da criança, igual eu fiz nesse daqui, ok? Então aqui eu vou simplesmente colar com a T6000. E a nossa conchinha já está pronta. E para finalizar agora, eu vou utilizar aqui na parte de baixo da nossa pescaria o feltro Santa Flex, o feltro super versátil. Ó, eu escolhi essa tonalidade aqui de azul para posicionar aqui a nossa pescaria em cima, ó, desse jeito aqui. Para isso, então, eu vou utilizar o auxílio da cola de silicone para fixar. Pode espalhar a cola de silicone na pescaria. E posicionar aqui em cima do feltro Santa Flex. Prontinho, e agora nós vamos para a máquina de costura. Eu vou passar a costura reta aqui em volta de toda a areia da nossa pescaria. Prontinho, então, vejam só, já passei a costura aqui em volta da nossa areia aqui da pescaria. E o Santa Flex, ele deu uma estruturada super legal aqui, o resultado ficou muito bacana. Então agora, para dar o acabamento na nossa pescaria, eu vou utilizar a tesoura de picotar. Vou deixar uma pequena margem aqui em volta da nossa pescaria, tá? E vou apenas refilando aqui, ó. Lembrando, é claro, eu vou dar continuação sempre ali ao zigue-zague do corte, tá? Para manter ali a continuidade do corte, para ficar com um acabamento bem legal. Recortamos tudo então, e esse daqui então é o resultado da nossa pescaria 3D. Olha que bacana. Agora nós vamos para a parte dos bichinhos. Agora então para os bichinhos da pescaria. Nós vamos precisar de uma vez esse molde e esse, que vai formar o nosso caranguejo, tá?
uma vez esse molde e uma vez esse molde, que vai formar o nosso peixinho. E aqui também tem o detalhe do nosso peixinho, que vai colado aqui. Uma vez a estrela, uma vez o polvo, uma vez a raia e uma vez a água-viva. Aqui nos bichinhos, nós vamos fazer sempre a marcação da boquinha, tá? Você pode fazer a boquinha com um ponto atrás, igual nós fizemos nas aulas anteriores. Vejam só como fica. Desse jeito aqui com o ponto atrás. Agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer os bichinhos, tá? Vamos fazer o nosso polvo. O polvo é uma vez o feltro e uma vez o retalho de feltro. Aqui é o lado avesso e esse é o lado avesso. Para que a varinha segure, o ímã segure o nosso bichinho, você pode utilizar um clips ou então eu recomendo o ímã de neodímio, tá? Que é esse daqui. Esse daqui é o de 1 milímetro, tá? Ele é bem pequenininho e discreto, porém ele é bem forte. Então você pode usá-lo ou, se você não achar, também um clips dá certo, ok? Então aqui o que nós vamos fazer? Aqui então nós vamos fazer a boquinha com o ponto atrás, tá? E então eu vou utilizar o nosso ímã de neodímio. Vou posicionar aqui em cima, bem no meio. Com a cola de silicone, eu vou depositar um pouquinho de cola aqui nas partes do nosso bichinho. E eu venho com o retalho de feltro em cima do meu bichinho. Aqui o ímã está bem centralizado, então nós vamos para a máquina. Pode passar a costura reta aqui tranquilo no contorno do bichinho, que não vai pegar no ímã, tá? Certifique-se antes de que esteja bem centralizado, tá? Vejam só, já fiz então aqui a aplicação com a costura reta, tá? Vejam só, todos eles são o mesmo processo. Coloquei o ímã aqui dentro, costurei em volta. Depois eu venho só retirando o excesso do feltro do bichinho. Eu faço esse mesmo processo em todos os bichinhos. E para finalizar, eu vou fazer o olhinho com a tinta para tecido. Aqui eu vou utilizar um alfinete com a cabeça bem pequenininha, ó, com a pontinha bem pequenininha, e vou depositar aqui e fazer o olhinho do bichinho, tá? Depois que eu fiz isso, eu escolhi também aqui, para fazer os detalhes, um pontinho branco, bem na pontinha do alfinete, ó, e depositei aqui no olhinho, tá? E aqui também você poderá fazer os detalhes da sua caia, ó. Com o alfinete mesmo, tá? Ó. Prontinho. O nosso bichinho já está pronto. Todos os bichinhos vai ser feito o mesmo processo que esse. O caranguejo não muda muito, tá? O caranguejo, essa é a parte da frente dele. Aqui nós vamos fazer uma boquinha com o ponto atrás, igual no bichinho anterior. Vou posicionar aqui o ímã ou o clips, tá? Daí aqui eu passei a cola de silicone, ó. Centralizei o clips e colei a barriguinha. E o olhinho eu fiz a mesma coisa também com a tinta. E aqui eu passei a costura reta em volta do corpinho. Ficou assim, ó. E pintei o olhinho com a tinta. O peixinho também é o mesmo esquema do caranguejo, tá? Aqui a parte de cima eu posiciono e dentro eu coloco o ímã ou clips, passo o blushzinho nos bichinhos.
Ó, a estrela do mar também é a mesma coisa. A água viva é só um detalhe que eu fiz aqui com o tule branco, que você pode introduzir ali, franzir um pouquinho o tulizinho branco e na hora de passar a costura reta, ela vai ficar assim presa e vai dar um detalhe legal. E esses daqui então são os bichinhos da nossa pescaria. Agora nós vamos para o nosso baldinho. Para o nosso baldinho então, que é esse daqui, todo feito no Santa Flex também, com uma estruturação bem bacana. Nós vamos precisar de uma vez esse molde. E lá no nosso molde, que está disponível no blog da Santa Fé, o molde do baldinho está assim. Então você vai cortar ele duplo, tá? E ele vai ficar assim, desse jeito aqui. E para aplicação no nosso baldinho, eu coloquei um peixinho. Eu vou precisar de uma vez só esse recorte. Com a cola de silicone, eu vou fixar essa parte do peixinho no centro do meu baldinho, aqui, ó. E vou para a máquina de costura passar a costura reta em volta do meu peixinho. E vai ficar assim, então, ó, desse jeito aqui. Depois disso, chegou a hora da colagem. Esse baldinho é bem simples, tá? Ele não vai costura agora, ele só vai a colagem mesmo. Aqui na parte interna eu escolhi o fundo cinza. Então, aqui eu vou precisar apenas da cola quente, tá? Eu vou posicionar aqui a cola quente. Vou depositar aqui a cola quente e vou segurando e colando em volta do meu feltro. Já colei aqui então toda a parte interna do nosso baldinho e agora aqui eu vou finalizar, ó, passando a cola aqui na lateral, ó, e fazendo a junção da lateral do nosso baldinho. E prontinho, o nosso balde já está pronto. Agora vamos fazer a nossa varinha. E para fazer a nossa varinha de pesca então, que é essa daqui, nós vamos precisar de um pedaço de feltro no tamanho de 16 por 4 centímetros. Nós vamos dobrar direito com direito, ó, desse jeito aqui. Vou alfinetar. E vamos para a máquina passar uma costura reta. Ficou assim então, ó, a nossa varinha. Aqui eu passei uma costura reta, tá? E agora nós vamos colocar o enchimento. Introduzir o enchimento. Para isso eu vou utilizar o auxílio aqui da ponta da tesoura. Aqui dentro da nossa varinha não vai palito de churrasco, não vai nada, tá? É apenas o enchimento mesmo. O enchimento, próprio enchimento que dá essa estruturação que faz a varinha ficar durinha, tá? Então fica bem seguro para a criança, não tem perigo de furar ela, caso ela caia em cima da varinha ou quebre a varinha. Fica bem tranquilo e seguro. Aqui então, já enchi, tá vendo? Deixei aqui mais ou menos uns 2 dedos sem enchimento. Vou reservar aqui a nossa varinha, porque agora eu vou fazer a pontinha da nossa varinha. Para a pontinha da nossa varinha, eu vou utilizar o imã de neodímio. Eu posicionei aqui o imã em cima do pedaço de feltro e com a caneta fantasminha eu fiz um pouquinho maior aqui em volta o risco, tá? Para cortar com sobra. Aqui vocês têm 2 alternativas, fazer na costura ou apenas colado mesmo, fica a critério de vocês, tá? Então, para isso agora eu vou precisar de cordão, ó, do cordão branco. Aqui eu vou mais ou menos visualizar, ó, a varinha, o cabinho dela. Eu não deixo muito comprido, tá?
fica bem próximo para facilitar para a criança pescar. Então, eu vou cortar aqui com esse comprimento. Cortei aqui o cordão, então, dobrei aqui, quase na metade, tá? E agora, eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Passei a pontinha, a argolinha aqui. Vou deixar aqui, ó, um nozinho duplo. Vou mais ou menos deixar aqui, ó, um espaço para colocar o ímã aqui no centro, tá? Ó, acho que aqui, esse tamanho aqui já deu certo, ó. Visualizaram aqui? Ó, deixar assim, tá? Então, aqui agora, eu vou forçar aqui, para o nó ficar firme, tá? E agora eu vou posicionar o meu ímã. Aqui, eu vou segurar o meu ímã e vou fazer a colagem com a cola quente mesmo, tá? Vocês podem fazer com a cola quente, com a cola de silicone ou com a costura mesmo, tá? Na máquina de costura. Posicionei aqui, ó, o cordão na cola quente e agora eu posiciono o retalho de feltro em cima, ó. E ficou assim. Vendo? E agora eu tiro todo o excesso da bolinha aqui do ímã, tá? Ficou assim, então. Essa pontinha aqui, eu corto ela. E aqui, para dar um acabamento, fica a critério de vocês também, colocar a bolinha. E aqui, então, vou inserir as bolinhas, ó. Feito isso, eu vou precisar de um outro retalho de feltro, tá? Bem pequenininho. E agora eu vou depositar a cola quente e posicionar aqui, ó, o meu cordão aqui dentro, ó, desse jeito aqui. Essa parte aqui não tem problema o acabamento, ela vai ficar dentro da varinha, tá? Ó, vejam só, ela vai ficar assim e essa parte vai aqui dentro da varinha, ó. Aqui, lembram que eu deixei aqui um espaço, vou introduzir essa parte aqui, ó, vou até empurrar ela com a ponta da tesoura lá, foi lá pra dentro, ó, e agora eu vou terminar dando acabamento com o enchimento, com a fibra, tá? E para finalizar, eu vou para a máquina de costura passar a costura reta aqui nessa ponta. Prontinha a nossa varinha então, ó. Aqui eu fiz na versão com cola e você também pode, o mesmo processo, porém você pode optar pela costura em volta também, tá? Então, essa é a nossa pescaria 3D. Aqui o nosso baldinho, os nossos bichinhos. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilhe com os amigos. Essa foi a nossa terceira aula. E aqui no nosso curso pedagógico Baby, nós temos mais uma peça ainda muito especial, que é a nossa quarta e última aula do livro sensorial Quietbook. Esperamos vocês. Não perca, fica ligadinho.